Bom dia, varão, bom dia, varoa. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, na tua casa e na tua família. Hoje, segunda-feira, estou passando aqui para deixar uma mensagem, uma palavra diretamente do coração de Deus para o teu coração, em nome de Jesus, para que você venha refletir nesta palavra. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar fortemente em teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, aonde eu quero meditar com os irmãos, você que tem me acompanhado aqui nesse canal, em nome de Jesus, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Amém, meus irmãos, louvado seja Deus. Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Irmãos, eu quero dizer para vocês que para mim é um privilégio, aleluia, receber da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esse título de ser chamado reis e sacerdote para Deus, nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que para você também é um privilégio, né, ser reconhecido como um rei, como um sacerdote, filho do Deus vivo. É um privilégio muito grande que nós temos, né? Louvado seja Deus. E tudo isso, meus queridos amados irmãos, tudo isso foi por intermédio do sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz. Se você ainda não acredita, se você ainda não crê, se você ainda nunca entregou a sua vida para Jesus verdadeiramente, se convertendo ao Senhor, eu convido você hoje, por intermédio dessa palavra, a se converter ao Senhor verdadeiramente. A Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que Jesus, né, o primogênito dos mortos, aquele que primeiro morreu e ressuscitou, o primeiro que ressuscitou das trevas, da morte, para que nós pudéssemos ser salvos, Jesus Cristo, ele nos fez rei e sacerdote para o seu Pai, né, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é um privilégio muito grande, meus amados irmãos. A Bíblia diz, né, que nós somos reconhecidos como rei. E o rei, ele carrega uma coroa. O rei, ele assenta em um trono. O rei, ele tem em seu dedo um anel que te dá autoridade para combater as trevas. Um rei, ele te dá a autoridade, louvado seja Deus, para combater o inimigo. Por isso que Jesus diz: olha, eu te fiz reis para que você pudesse ir contra os inimigos, né, do Senhor, os inimigos que lutam contra a sua vida. Louvado seja Deus, para combater as trevas. Esse anel, essa coroa e esse trono, nós somos chamados de rei. E todo rei, irmão, ele tem uma autoridade dada por Deus para que você possa combater todo espírito maligno, todo principado, toda potestade, todos os príncipes das trevas desse século. Você tem autoridade. Você que aceitou Jesus, você que entregou a sua vida para Jesus, você que passou, né, pelo processo do batismo, que confessou Jesus com seus lábios, dizendo que crê e acredita, você é filho de Deus, você é rei, e você tem um trono, e você tem uma coroa, e você tem um anel que te dá autoridade para guerrear no mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele fala isso para você nesta manhã. Você tem autoridade, você é crente, você é cristão, você entregou a sua vida, você foi feito rei e sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, sacerdote, louvado seja Deus. Sacerdote, ele me dá o direito, a autoridade de entrar no Santo do Santo. O que você está vivendo? O que você está querendo? Jesus, ele pode te dar, e você tem autoridade de entrar no Santo do Santo. Sabe por quê? Por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, ele rasgou o véu de cima a baixo, para que você pudesse entrar no Santo do Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a pergunta que não quer calar: você que já fez todo esse processo, já aceitou Jesus, já confessou, já passou pelo batismo, né? Louvado seja Deus, já confessou, já justificou a sua fé em Cristo Jesus. Tem uma pergunta que não quer calar: já estou pronto para entrar no céu, porque eu já tenho uma coroa, porque eu já tenho um anel, eu já sento num trono, já entro no céu mediante a palavra do Senhor, irmãos? Não.
Não, e eu vou explicar o porquê. A palavra do Senhor, lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo de número 3, a palavra do Senhor, o próprio Jesus, ele diz assim, ó: aquele que não se converterdes e se tornar como uma criança, esse não pode entrar no reino do céu. Aquele que não se converter e se tornar como uma criança, não pode entrar no reino do céu. Ou seja, é necessário a convenção. Nós sabemos, irmãos, que o sacrifício de Jesus na cruz, a graça que veio para nós, ela é gratuita, ela é de graça. Jesus não cobrou nada para morrer por mim, por você. Ele não cobrou, ele veio gratuitamente e se entregou por mim e por você. O sacrifício, meu irmão, o sacrifício de Jesus na cruz, ele é gratuito. Jesus não cobrou nada por isso. Só que o privilégio, meu irmão, de ser chamado rei e sacerdote, ele tem um preço. E qual é o preço? Renúncia. E qual é o preço? Conversão. Eu preciso me converter, né, verdadeiramente, e me tornar como uma criança. Eu preciso renunciar aos meus pecados. Eu preciso renunciar às minhas transgressões, às minhas falhas. Ah, mas eu me tornei sacerdote. Não, irmão. A Bíblia vai falar lá em 2 Reis, no capítulo de número 23, no versículo de número 25, a palavra do Senhor vai falar sobre um rei chamado Josias. A Bíblia diz que o rei Josias, ele se converteu como ninguém, nem antes e nem depois dele se converteu, como ele se converteu ao Senhor. Irmãos, ele já era rei, ele já sentava no trono, ele já carregava uma coroa sobre a sua cabeça, ele já tinha no seu dedo um anel, mas foi necessário que o rei Josias se convertesse aos caminhos do Senhor. Houve uma convenção. A Bíblia vai dizer que ele rasgou as suas vestes. A Bíblia diz que ele já estava com 18 anos no seu trono, com 18 anos recebendo a coroa, e ele teve que se converter ao Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Houve uma convenção, e foi uma convenção verdadeira. Então aqui eu entendo, irmão, que não é só eu ter uma coroa, que não é só eu ter um anel, que não é só vai me dar autoridade para me combater o mal, vai me dar autoridade para mim contra os meus inimigos. Aí eu não sei se eu tiver convertido verdadeiramente, aí sim eu vou, né, combater os meus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, não é só eu ter um trono, não é só eu ter uma coroa, não é só eu ser chamado de rei, não é só eu ter um anel. Louvado seja Deus, é necessário uma convenção. O que Jesus diz lá em Mateus 18:3, que aquele que não se converter não entrará no reino do céu. Para entrar no reino do céu, tem que haver uma convenção, tem que haver renúncia, tem que renunciar aos pecados, a prostituição, a adultério, a mentira, a fofoca, tudo aquilo que desagrada a Deus. Temos que se converter dessas práticas pecaminosas para que nós possamos entrar no reino de Deus. Mas eu sou sacerdote. Aí você diz, eu sou sacerdote porque o texto também está dizendo. Irmãos, a Bíblia vai falar lá em Levítico, no capítulo de número 10, no versículo de número 1, a Bíblia vai falar sobre Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão. A Bíblia diz que eles receberam o título também de sacerdote, que eles queimavam o sacrifício ali. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que eles eram profanos. Eles profanaram o altar do Senhor, oferecendo fogo estranho. Ele já era sacerdote. Ele já podia entrar ali, né, no santo do santo. Só que eles não se converteram. Eles já podiam estar, né, eles não eram sumo sacerdote. Eles eram sacerdote que apresentava, né, diante do Senhor a causa do povo. Louvado seja Deus. E ainda assim eles eram ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Eles profanaram o altar do Senhor, oferecendo sacrifício, oferecendo para o Senhor fogo estranho. Louvado seja Deus. Então não basta só ser sacerdote, tem que haver convenção. Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 2, no versículo de número 12, a Bíblia vai falar também de dois homens, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. A Bíblia vai dizer que eles eram sacerdotes, mas que eles eram ímpios, filhos de Belial, não conhecia a Deus, não conhecia o Senhor. E eles eram o que, irmãos? Sacerdote. Mas eram ímpios, eram homens que não conheciam Deus, eram filhos de Belial e não se converteram ao Senhor. Então, meu irmão, você que já recebeu, pelo intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, esse título, esse privilégio de ser chamado reis e sacerdote, cuida.
se converte verdadeiramente. Não é só ir na igreja, não é só ouvir uma palavra, é se converter, é renunciar, é deixar para trás o seu passado pecaminoso, é deixar para trás os seus desejos, as suas vontades. A palavra do Senhor diz que aquele que não negar a si mesmo não pode ser o meu discípulo. Lucas capítulo 16, a Bíblia vai falar que aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, filho, por amor de mim e a si mesmo, não pode ser chamado de meus discípulos, não pode ser chamado de meus seguidores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você está andando, eu não sei o que você tem acreditado, eu não sei o que você está fazendo, mas se você chegou até aqui, nesse vídeo, é porque Deus está falando com você, é porque Deus quer falar com você. Então é necessário, meu irmão, que há renúncia. Esse é o preço é renúncia, o preço é convenção verdadeira diante do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Deixa o seu like, comenta e compartilha para que outras pessoas também possam entender, Louvado seja Deus, em nome de Jesus, amém.